Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Marina Lopes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer publicamente o Dr. Marlon Pestana por ter aceitado o nosso convite de fazer essa fala sobre as suas experiências na arqueologia na cidade de São José do Cerrito e nas terras altas do Centro-Sul catarinense. Eu gostaria de agradecer à CTG Brasil por toda a parceria desde a fundação do Centro Arqueológico e pelo apoio no nosso projeto de extensão, formação de servidores e servidoras, educadores e educadoras, educação ambiental e educação patrimonial, como estratégia de aplicação. Então, esse projeto foi realizado por mim e pelas biólogas Elizabeth dos Santos e a professora Fernanda D'Agostini, e foi ofertado para as pessoas das cidades de Abdom Batista, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São José do Cerrito e Vargem. Essa é a palestra de encerramento dessa nossa formação, e nada mais justo a gente trazer alguém que tenha atuado diretamente nas cidades contempladas no nosso curso de formação. Então, eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que participaram do curso e todas que estão aqui presentes essa noite. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Marlon. O Marlon tem doutorado e mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, tem especialização em Rio Grande do Sul, Sociedade, Política e Cultura, e tem graduação em História, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Atualmente é professor na FURG também, onde atua nos cursos de Agroecologia, Licenciatura em Educação do Campo e História. Tem experiência nas áreas de Arqueologia, História, Antropologia Cultural, Extensão Rural, Educação do Campo e Agroecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação patrimonial, cultura do campo, história da cultura indígena, cultura afro-brasileira e interculturalidade, patrimônio cultural, patrimônio edificado, arquitetura histórica, arqueologia histórica, história do mundo rural e cultura popular. Então, passo a palavra para ti, Marlon. Muito obrigada. Disponha. Muito boa noite a todas, a todos. É muito bom estar aqui com vocês no Laboratório de Arqueologia da UNOESC, a convite da querida Marina Lopes, que é uma colega muito querida já de muitos anos aqui na FURG. E hoje nós nos propusemos a conversar um pouco sobre o povoamento mais antigo do centro catarinense. Este foi um projeto de longa duração e, apesar de eu ser professor do programa de pós-graduação em História da FURG, eu aqui represento o Instituto Anchetano de Pesquisas, que realizou pesquisas nessa área aí por mais de 10 anos, principalmente nas localidades da Boa Parada e Rincão dos Albinos e São José do Cerrito. Mas, em geral, nos campos de Lages, aí, principalmente no trajeto daquela estrada antiga que vai de Lages a Curitibanos, que a doutora Maria José Reis defendeu no seu mestrado, na década de 80, levantando inúmeros sítios arqueológicos. Bom, mas o que significa esse levantamento? E já, de antemão, agradecendo a todas vocês que tiraram um tempinho para escutar a gente, principalmente a Scarlett Schutz, é uma grande colega, uma companheira do Manuel Kirchner, que também veio de uma situação de assentado, enfim, e hoje trabalha com arqueologia e patrimônio cultural em povos do campo. E aí, por volta de entre 2005 e 2015, 10 anos aí de pesquisa, o Instituto Anchetano de Pesquisas, através do padre Pedro Inácio Schmitz, absorveu todo esse material da Maria José Reis, que escreveu seu TCC na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, em que ela relata, Maria José Reis, na década de 80, que ela ia de casa em casa, ali entre Lages e Curitibanos, a cavalo, e às vezes de carroça, perguntando para os moradores onde haveria tocas de bugre, casas dos indígenas, enfim. Ela levantou cerca de 800 estruturas subterrâneas entre danceiros, entre aterros-plataforma e outras manifestações na estrutura de engenharia de movimentação de terras, principalmente as palhoças com piso, as palhoças de telhado de palha com piso rebaixado, que se convencionou chamar de casa subterrânea.
Então, o padre Schmidt pegou esse material da Maria José Reis e fez o levantamento. E encontrou no Vale do Rio Canoas, principalmente adensado na região de São José dos Cerritos, o maior número de casas subterrâneas concentradas, dividido, então, em 107 casas subterrâneas, estruturas com solo baixo, casas geminadas, casas muito grandes, umas com 20 metros de abertura de boca e 6 metros de profundidade. E isso começou a chamar a atenção dos pesquisadores, dos professores de história da região, dos próprios pesquisadores amadores, enfim, o que são essas estruturas, essas tocas de bugre, enfim, que de forma pejorativa o morador acabava encontrando. E aí a equipe do Instituto Anchietano começou a identificar estruturas, não apenas casas subterrâneas para se proteger do frio, mas pequenos adensamentos de mata de araucária. Seguinte, por gentileza, Maria, pode passar. Próximo slide, consegue? E aí, pesquisando e conferindo as datas, se chegou a um certo horizonte de ocupação pré-colonial, que seria o primeiro povoamento originário dessa região, que nos remonta ali ao 8º milênio antes do presente. E esse povoamento ele não está isolado, ele acaba ocorrendo num primeiro momento em que os campos de cima da serra eles estão mais gelados, mais gélidos e secos. E aí acabam chegando, por volta do 8º milênio, grupos que vêm do Cerrado, que vêm ali daquela região de Goiás, Tocantins, e na região de São José do Cerrito, no Campos de Lages, nessa região, curitibanos, eles vão ocupar áreas de pequenos capões de mato de araucária. E nessas datas, nessas fogueiras, enfim, onde o carvão aparece, surgem pequenos elementos do cotidiano dessas populações G. Então, se identificou entre estes indígenas, essas populações, um contingente tapuia muito forte, não só pelas características da cerâmica, enfim, mas pelo processo de contexto regional. Então, nós temos sítios arqueológicos ali como Içara, Laranjeiras, em Florianópolis, nós temos Tapera, Cabeçudas, que fazem um horizonte cultural que mostram que grupos de língua G ocuparam e se adensaram para o interior catarinense. Seguinte. E esses dois sítios, tanto da Boa Parada quanto do Rincão dos Albinos, nessa região ali entre Lages e Curitibanos, inclusive em São José do Cerrito, bem próximo ao posto de gasolina, onde fica a Boa Parada, bem na frente do posto de gasolina é onde estão os danceiros, onde estão as casas subterrâneas. As datas oscilaram muito. E com as escavações arqueológicas, tanto eu, quanto o Pat Schmitz, quanto o Marcos Weber, o Jairo Gog, que são os arqueólogos que escavaram ali, começamos a entender que havia uma disparidade muito grande entre o que se falava sobre os povos G, Coroado, Caingangue, Xoclen, Laclanon, e o que realmente teria acontecido na expansão da mata de araucária, do pinho brasileiro, das florestas dos pinheirais. Então ficou muito claro, muito evidente que nós não sabíamos muita coisa não sobre a expansão da mata de araucária, sobre a expansão tanto da floresta ambrófila mista quanto dos grandes pinheirais. E aí as primeiras datas a aparecerem no cenário de ocupação, de povoamento, foram no século VI. A primeira data, eu me lembro, foi escavada numa fogueira, foi de 560 depois de Cristo, então século VI ali. Então no século VI, o primeiro adensamento de grupos ceramistas que partem do litoral para o interior começa a chegar nesses pequenos capões de mato de araucária. É a data mais antiga? Não, não é a data mais antiga, mas é a data que mais se compara a esses grupos que começam a povoar o interior de Santa Catarina. A data mais antiga, ela é de um sítio ali da Boa Parada, ela tem 530 anos antes de Cristo. Então, ou seja, quase 2.500 anos, de grupos que ainda não possuíam cerâmica, grupos que tinham uma alta mobilidade e uma densa complexidade social. Ou seja, na época de abundância de alimento, bastante guajuvira, bastante goiaba, bastante pinhão madurado, próximo do inverno, ali em março até julho, esses grupos se aproximavam desses pequenos matinhos de pinheiro. E ali reproduziam todos os seus modos de vida.
reocupando as casas subterrâneas, as estruturas subterrâneas, e construindo outras, danceiros, que eram aportes para enterrar seus mortos, cremar seus mortos. Seguinte. Ficou claro que entre essas linhas vermelhas e amarelas, ali no vale do Rio Canoas, essas linhas vermelhas e amarelas, fica nítido que nós temos uma correlação com o G setentrional. Então, por isso que se escolheu o nome G meridional, ou seja, grupos de língua G, os Tapuia, Caingangue, Coroado, Xoclen, que ocuparam o interior. Não tem uma relação direta com grupos de língua tupi, de línguas guarani, a princípio nesse primeiro século VI, VII. Seguinte. E aí, tanto na bacia do Rio Canoas, do Rio Monjolo, toda essa área ocupada, se observou esse mesmo padrão de assentamento, esse padrão de ocupamento. Estruturas, quanto mais antigas, mais espaçadas no território, em agrupamentos de até 107 estruturas subterrâneas, em que havia relatos dos colonos, dos colonizadores que ocuparam o imigrante alemão, o imigrante italiano da região ali, que falava que era praticamente impossível andar de trator nas terras porque a quantidade de estruturas subterrâneas era tão grande que o trator não conseguia parar equilibrado. E, além disso, quando há sepultamentos, quando há restos de crematório, servem para indicar alguns padrões de comportamento desse grupo G. Então se dividiu ali em dois horizontes culturais, um sem cerâmica, que é praticamente o que a gente ficou conhecido ali como Rincão dos Albinos. Aparece um ou outro caco de cerâmica, fragmento de panela de cozinha, mas é muito raro. E um horizonte um pouco mais recente, Boa Parada, próximo da entrada do Rincão dos Albinos, da São José do Cerrito, onde aparece muita pedra lascada e casas maiores. Então já se ficou um pouco mais claro que a partir do século X, ali depois de Cristo, começa um adensamento dessas populações em torno de grandes casas subterrâneas, de grandes estruturas. Seguinte. E aí a ocupação, segundo os primeiros ocupantes da área, os povoadores que adensaram a demografia desse território, os indígenas Caingangue e Xoclen eram representados por mais de 25 mil indivíduos e Xoclen 1.000 indivíduos. Uma ocupação regional bastante densa. Mabilde, o engenheiro Mabilde, acabou falando sobre essa população, mas os detalhes mais importantes desse processo de povoamento está realmente na quantidade de estruturas semicirculares, de estruturas semidepressivas no solo, em que o arqueólogo Raul Viana consegue fazer um demonstrativo da densidade demográfica, que só nessa região do centro catarinense ali a previsão era, por sítio arqueológico, aproximadamente 5.000 indivíduos, por volta do ano 1000 antes do presente. Seguinte. Então nós tivemos acesso a documentos escritos da história colonial, a glotocronologia, principalmente dos povoados G, e a arqueologia, que basicamente é a história da cultura. Seguinte. Isso nos mostrou um certo padrão, assim, pessoal, muito interessante, que, em geral, esses grupos eles acabam recorrendo à floresta de pinho, aos pinheiros, seguinte, para poder se proteger da escassez das periódicas secas do verão. Então, em geral, esses grupos saíam do centro, dos campos de lajes, e desciam a serra em direção ao litoral. Daí, os grandes cemitérios indígenas, Içara, Tapera, Itaió, no litoral catarinense. Então, ou seja, na época de seca, o clima é bem mais frio e seco. Na época do verão, por volta do ano 1000 antes do presente, esses grupos saem dali e vão para o litoral. Mas no inverno, onde está mais chuvoso, onde está mais úmido, esses grupos acabam ficando no centro, no Planalto, em terras altas, e acabam procurando pinhão madurado. Seguinte. Então, essas línguas, principalmente a língua G, ela está consolidada por volta de 3.000 antes do presente. Então, tem um traço ali que esses grupos vão do ano 3.000 até o ano
até o ano 1600 depois de Cristo, mas que se consolida entre os séculos 6 e 17, numa densa ocupação. Seguinte, e aí o que os arqueólogos começaram a observar, e isso provavelmente o Laboratório de Arqueologia da Unesco vai começar a perceber, que de um tempo do ano 1000, do primeiro milênio depois de Cristo, até a chegada da conquista europeia, da invasão europeia, por volta de 1500, acontece uma expansão significativa da mata de araucária angustifolia, dos pinheirais. E esse avanço dos pinheirais, ele também acompanha o avanço da migração do ser humano, das famílias Caingangue, das famílias Choclen. Seguinte. E aí, a própria dispersão no território mostrou que a floresta vai acompanhando os sítios arqueológicos. Então, quanto mais profunda é a casa subterrânea, e essa era uma explicação do Fernando La Salve, muito antiga, de que a casa subterrânea é um processo de adaptação ao clima para fugir do frio. E, de fato, a neve e as geadas e o clima bastante frio não é de se estranhar aí em São José do Cerrito. Eu lembro que numa das escavações era janeiro, forte do verão, e amanheceu tudo cheio de geada, bem branquinho. Então, o avanço no Vale do Rio Canoas, do Rio Caveiras, enfim, do Monjolo, ele avança, as casas subterrâneas vão indo, as datações vão sendo mais recentes e a mata de araucária vai acompanhando essas casas subterrâneas. Ou seja, então, existe uma íntima relação do povoamento humano com a expansão da floresta de araucária. Seguinte. No Rincão dos Albinos, há 107 casas encontradas, com a datação dos banhados, ali onde se retirou lodo de dentro dos banhados para fazer a paleopalinologia, que é o estudo dos pólens antigos. O Raul Viana, o arqueólogo de São José do Cerrito, que estava da equipe do Anchetano, acabou identificando que o pólen ele ia acompanhando à medida que os banhados iam se formando no topo das colinas, nos planaltos, e a floresta ia avançando. Então, o próprio pólen da vegetação antiga ia acompanhando também a ocupação do ser humano, ou seja, aonde o ser humano acampava, povoava, construía suas choupanas. As choupanas dos povos G desse período eram parecidas com chapeuzinhos chineses, aquele chapeuzinho de palha chinês, enfim, com um esteio central e a casa subterrânea. E avançando também a floresta. Eles iam manejando ou manipulando o ambiente. Então, dessas casas subterrâneas, praticamente todas elas foram datadas, e as datações elas se concentraram por volta do século VI depois de Cristo, 590, 600, até o ano 1200 depois de Cristo, com um denso núcleo de povoamento por volta do ano 1000. Tanto é que a maior casa datada ali deu o ano 1080 depois de Cristo. A casa tem 20 metros de abertura de boca e 6 metros de profundidade, o equivalente à ocupação de 8 famílias inteiras dentro desse buraco gigantesco. Inclusive precisava de uma escadinha. Essa está ali na Boa Parada, uma casa muito grande. Seguinte, aqui as estruturas de escavação e como elas foram mapeadas. Inclusive é interessante observar esse comparativo que após muito tempo depois da escavação, um colega nosso foi lá com um drone. Aí ele sobrevoou o drone à área escavada e, olhando de cima, parecia que naquela área tinha ocorrido uma chuva de meteoros, fazendo vários buracos assim. Essa é uma analogia que eu sempre falo. Tanto era o adensamento da aldeia, do aldeamento G naquela área. Algumas dessas estruturas, como a estrutura do sítio Campos de Lages, aquela lá em cima, parece uma patinha de onça, uma casa grande no meio e várias casinhas na volta. Então elas podem ter algum significado, mas que ainda nos foge ao conhecimento específico, à simbologia específica. A gente sabe da parcialidade clânica entre os Camé e os Cairu, entre os G, mas a gente não atribuiu ainda algum significado. Aquela que está no lado direito, bem em cima lá, parece uma patinha de onça. Seguinte. E essa relação muito correlata com os córregos, com o adensamento da mata, da floresta de araucária, tem muito a ver também com os animais, com a caça, com a coleta do pinhão, com a guajuvira, com a guabiroba, com a goiaba, que vão frutificar nesse mesmo período. Mas, em geral, o tracejado do carbono 14 e o tracejado
do povoamento desses pequenos capões de araucária demonstrou uma íntima relação do ser humano com a natureza e com os ritmos dessa natureza. Seguinte. Muito interessante observar que esses engenheiros do Planalto, que são esses G, os grupos G nada mais são que os ancestrais ali dos Caingangue e dos Choclen. Mas os G meridionais, eles são engenheiros do Planalto porque eles movimentam uma quantidade muito grande de solo. É incrível o que esses povoadores originários, esses povoadores iniciais, movimentavam de solo. Praticamente 300 mil metros cúbicos por cada casa. Então, 300 mil metros cúbicos de solo por cada estrutura subterrânea é muita coisa. E eles faziam isso basicamente com um pau de cavar, que é um artefato de pedra lascada, um picão, enfim, um bloco. E aqui está uma outra estrutura em que é muito interessante observar o nivelamento. Quando a gente faz educação patrimonial, a Marina sabe muito bem, as crianças perguntam, não, mas não entrava água dentro, mas não entra dentro da água das casas, vão ficar inundados e tal. Justamente esse conhecimento ancestral da engenharia planáutica, de fazer os aterros ao entorno da casa subterrânea, que não permitia que a água entrasse. E também não morriam sufocados com a fumaça da fogueira que era feito dentro da estrutura subterrânea. Por quê? Porque o telhado, a choupana, feita como se fosse chapéu chinês, ela tinha como se fosse um guarda-chuva. Ela abria e fechava com esteios laterais para poder fazer o arejamento da casa. Nessa estrutura anterior, no slide seguinte, é possível observar que as árvores nasceram, essas árvores nasceram justamente onde foram cravados os esteios para colocar o chapéu, a choupaninha, onde a pedra estava colocada para fazer a sustentação do telhado. Então, na escavação, a gente raspa tudinho que está em cima, vai raspando delicadamente, até conseguir chegar nas camadas mais profundas do sedimento. Isso é como se fosse um livro de história. A gente vai escavando página por página, encontrando cerâmica, artefatos, pedra lascada. Enfim, ali sou eu no meio da estrutura subterrânea e o Marcos está juntando a palha. Esses grupos eles ficavam encostados na parede com os pés apontados em direção ao fogo. Então, quem já acampou sabe que se a gente esquentar o pé na fogueira, a gente esquenta o corpo todo. E a ideia é sempre essa, nas escavações sempre se encontra no centro uma fogueira central com pedras para aquecer, enfim. Seguinte. Aqui a Natália está escavando um dos fogões que é um dos mais antigos que foi encontrado. Aquele que eu falei para vocês de 530 a.C. É um fogão, uma estrutura de pedras que está embaixo de uma casa subterrânea. Ele foi utilizado, uma estrutura de fogueira, umas pedras para aquecer, enfim, para cozinhar o pinhão, para assar o pinhão, antes da estrutura subterrânea, da casa subterrânea ter sido construída. Ou seja, antes dos grupos que possuíam cerâmica, porque isso é muito, muito interessante nos campos de cima, nos campos gerais de Lages, que há um horizonte pré-cerâmico, há um horizonte de grupos que só caçavam, que não possuíam cerâmica. E há um horizonte por volta do ano 1000 que surge com a produção de cerâmica que vai explorar muito o inhame, aquela planta que dá nos banhados, o inhame, vai explorar muito algumas abóboras nativas, mas em geral o inhame e o amendoim, algumas cucurbitáceas. Seguinte. Aqui dá para ver mais ou menos a estratigrafia dessa estrutura subterrânea, como ela era reaproveitada. Então, as partes mais escuras de terra na parede ali do corte, da escavação, é a área onde foi ocupada, a área onde foi densamente ocupada. E onde a terra está mais clarinha é o solo estéril, exatamente onde a Marina está apontando ali. A Marina, já com o olho treinado de arqueóloga dela, ela já consegue ver direitinho qual é a terra preta arqueológica. Nem eu, ó. É a Fernanda que está mostrando. Ah, é a Fernanda? Ah, eu vi ela rindo, achei que ela tinha sido ela. Hein, Fernanda? Mas ali certinho onde tu botou ali, dá para ver a camadinha, exatamente ali de ocupação. Aí o povo foi embora, ficou uma camadinha mais clarinha em cima, e depois veio outro povo e ocupou em cima de novo. Aí mais em cima tem uma camadinha de ocupação. Essa aí é a mais recente. Então conseguimos entender assim as datações muito claras. Então foram 8 datações entre o ano 550 e 870 depois de Cristo. Isso era baixa Idade Média na Europa, ou média Idade Média, digamos assim, na Europa.
e aqui nós já tínhamos ali praticamente 5.000 indivíduos por cada sítio arqueológico, então um adensamento populacional muito grande de povos G meridionais. E essas 8 datações, que foram nos anos 590 a 690, uma datação de 1120 depois de Cristo, foi no sítio LC 71. Então são 68 casas subterrâneas. Cada sítio arqueológico não é uma casa subterrânea. Cada sítio arqueológico é composto por 10, 15, 20, até 70 casas subterrâneas. E nós identificamos ali, o padre Schmitz, com a equipe do Anchetano, aproximadamente 80 sítios arqueológicos. Então 80 vezes essa quantidade dá praticamente quase 500 estruturas subterrâneas. É muita casa subterrânea, graças inclusive ao trabalho da Maria José Reis, que é um trabalho pioneiríssimo, que ela passou de casa em casa perguntando onde ficavam esses assentamentos antigos. Seguinte. E aí, com o olhar do clinômetro e do georreferenciamento, na boa parada, deu para observar claramente que esses grupos tinham preferência por regiões planálticas, topos de colina, com pequenos banhados, mas com florestas de coníferas, com florestas de pinheiros, claro, mas florestas que estavam nascendo. Então, quando a gente viaja para a Serra Gaúcha, quando a gente desce a Serra do Rio do Rastro, ali em Santa Catarina, a gente vê aqueles tapetes lindos de copas de araucária. Nada daquilo seria possível sem a expansão e o trabalho da mão humana, do Grupo G. Então, foi densamente povoado. Santa Lúcia do Piauí, em Caxias do Sul também. A gente olha assim, aquele monte de mata. E os grupos eles acabam se aglomerando nessas grandes florestas andrófilas mistas para explorar o pinhão. E não é só o pinhão, é o animal também que come o pinhão, a cutia que vai atrás do pinhão, todos os animais atrás do pinhão. E aí é muito interessante observar que na história do povo G, principalmente por volta do primeiro milênio depois de Cristo, ocorre grandes festivais funerários, festivais de cremação, festivais de trabalho com o corpo depois de morto, que são os danceiros. Tem um trabalho maravilhoso do Marco De Masi, que ele acha pequenas bonequinhas no interior dos danceiros, que são como se fossem oferendas e ritos sagrados. Seguinte. Aqui dá para observar a estrutura do fogão mais antigo, que foi datado. Ali a Juliana está tirando carvão para datar outra estrutura. E a profundidade das casas. Essa aqui é uma casa geminada. Casa geminada é quando são casas gêmeas, né? Uma casinha do lado da outra, uma estrutura do lado da outra, e um telhado pega as duas. Então seriam duas famílias, uma em cada buraco, morando sobre o mesmo telhado, digamos assim. Então tem uma mais à frente e outra lá nos fundos. As duas casas foram escavadas e as duas com mais ou menos o mesmo período de ocupação. Então elas são coetâneas, apesar de uma ter sido ocupada posteriormente. Então a gente sempre brincava que pela datação de carbono 14, a casa mais recente foi um puxadinho. O filho encontrou ali uma namoradinha e não quis morar na mesma casa dos pais e foi morar nos fundos, um puxadinho. Mas não temos como saber. O que se sabe é que uma é mais recente que a outra, mas são coetâneas, da mesma geração, digamos assim. E o fogão estava abaixo do aterro, bem abaixo do aterro, ou seja, aquele fogão de 2.640 antes do presente, ou seja, o fogão mais antigo, ele estava abaixo do aterro das casas geminadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando esses grupos ceramistas chegaram na região, outro grupo pré-cerâmico, outro grupo muito mais antigo, caçador-coletor, já estava ocupando a área, povoando a área, inclusive há aproximadamente 600 anos, 1.600 anos antes, uma ocupação muito mais antiga naquela região foi ocupada. Então, ou seja, já era da tradição desse grupo G ocupar essas áreas. Culturalmente, ele tinha preferência por esses planaltos mais altos, onde a visão era mais privilegiada, onde tinham pequenos banhados de água, pequenas nascentes de córregos de água. Seguinte. E aqui a estrutura subterrânea também com o mesmo fenômeno. O nível mostra um aterro lá nos fundos, o aterro grande. É impressionante, porque nós tivemos a oportunidade de escavar tanto no verão quanto em épocas mais frias, mas dentro da casa fica quentinho, é agradável, mesmo não tendo fogueira acesa, dentro da casa, no forte do frio, a casa protege bastante a gente do ambiente externo, porque é uma região bastante gélida, bastante fria. Mas as raízes da estrutura da casa, das paredes, estão bem preservadas. Claro, com o tempo, o telhado da choupana cai, ele desmorona com o abandono da casa e ele vai sendo soterrado ali com sedimento, com folhas,
com serrapilheira. Mas, em geral, as casas estão bem, elas têm um formato de um chapéu invertido, inclusive com um banco na volta, estão bem preservadas. Dentro delas não se encontra muito artefato, os artefatos arqueológicos, lascas, pedras lascadas, pontas de flecha, enfim, estão na volta, estão fora da casa. Dentro da casa se encontra muito pinhão calcinado, pinhão torrado e restos de alimentação, ossos de animais. Seguinte. E aqui, na escavação, é muito difícil a gente olhar os horizontes culturais na escavação originária e encontrar o solo estéreo, porque há uma dúvida, inclusive o padre Rohr sempre pensava de que essas casas eram muito mais profundas do que originalmente se pensava. Depois, por causa dos deslizes, do sedimento, elas se aterravam. Mas nós fizemos um esforço de escavar até digamos ali, a greda, até a pissarra mesmo, até aquela rocha mais decomposta. E chegamos a uma profundidade, em casas medianas, de 3,80 metros, 4 metros de profundidade, o que é bem profundo. Então, tem um relato do Malpild, que é o engenheiro das colonizadoras, das empresas colonizadoras, que ele fala que quando eles estavam perseguindo os indígenas por dentro da mata, do nada eles desapareciam. Eles não conseguiam mais achar. Claro, porque eles entravam para dentro da choupana e o telhado de palha caía. Então, eles ficavam desaparecidos no ambiente. Eles entravam nos buracos e fechavam as choupanas de palha. Por cima das choupanas de palha, havia toda aquela folha que desprendia das árvores. Então, quando ele baixava o telhado, praticamente a casa sumia, desaparecia. Uma tática também de sobrevivência dos grupos G. Seguinte. E, claro, numa escavação se vão várias hipóteses, existem várias hipóteses do processo de povoamento originário. Porque a primeira temática, a primeira problemática da pesquisa, do pesquisador, é descobrir qual é o povo originário, qual é a cultura que chegou ali primeiro. Então, nós tínhamos a data de 3000 do G setentrional, que era a data dos sítios mais antigos, G, ali em São Paulo, nas casas subterrâneas de São Paulo e de Poços de Caldas, principalmente as casas mais antigas ali. Aquele povo de lá veio para cá e se tornou G meridional, os ancestrais, os antecessores dos Caingangue, dos Xoclen, mas com datas que nós esperávamos ser anteriores a 3.000 anos. Mas lê do engano, a data mais antiga, 2.654, não baixou mais disso. Então, é um povoamento relativamente recente. Não quer dizer que outros grupos, como grupos caçadores-coletores de campo aberto, conhecidos como a tradição Umbu, eles não teriam ocupado outras áreas de campo ao redor. E ocuparam. Nós temos Taió, em Santa Catarina, em que esses grupos de pedra lascada, de instrumentos de pedra lascada, eles ocupam densamente o Vale do Taió, mas não é o caso daqui. E aí ali está o Jairo, está escavando e está mostrando que nesse declive de ocupação, os povos em Boa Parada, Rincão dos Alpinos, no Caveiras, Canoas, eles preferiram solos de áreas decompostas, solos eutróficos, que possibilitavam esse manejo do ambiente. Então, ou seja, esse grupo não era qualquer território que ele estava. Inclusive, já fiz vários trabalhos em Pinhalzinho, em outras regiões aí de Chapecó, Xanxerê, enfim, mas não é o mesmo solo, não é o mesmo território tão bom quanto a região aí dos campos de Lages, assim, entre Lages e Curitibanos. É excelente o processo para moradia, para visualização do território, para caça, pesca e coleta. Território muito bom. Seguinte. O sedimento todo ele é peneirado durante as escavações e não só os sedimentos, eles são flotados, colocados em balde, então todo o minério desce e tudo que é orgânico sobe na flotação. Um balde simples, a gente bota água no balde e bota uma pasada de sedimento. E aí vai mexendo e deixa ali descansar um tempo, isso é flotação. Na flotação, tudo mineral desce e os pólens, eles ficam boiando ali, né? Então, a gente pega com uma peneirinha de cozinha mesmo, assim, e bota no microscópio e vê o tamanho da floresta que era na época, os tipos de vegetação que era, e apareceu muito constante nesse período do milênio aí, do ano 1000,
antes do presente, 1060, 1080, apareceu muito marcado a fruta do conde, a goiaba, a guajuvira, a guabiroba e o inhame como alimentos principais. Inclusive mais que a caça. Assim, claro, a caça era predominante, sempre tinha pequenos roedores, enfim. Mas a alimentação do inhame, da guabiroba, da goiaba, era impressionante, porque o que tinha de microfitólitos na flotação dessas frutinhas, dessas bolotas da Buffalo era fantástico. Seguinte. E algumas, inclusive, eu tive na Boa Parada, em áreas de desmatamento, o pessoal recorta as araucárias, enfim, desmata e joga as árvores para dentro das casas para fugir do IBAMA, enfim, desmatando e destruindo a região. Mas em áreas que estão preservadas e há o aviso do IFAM ou ao aviso dos pesquisadores, o próprio proprietário não compra esse território ou não usufrui desse território. No Rincão dos Alpinos, nós temos a pousada do Rincão de Tábua, né? O rancho de Tábua, do Gilney. No rancho de Tábua do Gilney, o Gilney falou assim, quando eu comprei eu já sabia que estava tudo cheio de toca de bugre, eu não ia poder utilizar essa terra para nada. Então ele já sabia que ele não poderia desmatar e ele preservou aquela grande área, assim, com 107 casas subterrâneas, tamanha consciência que ele tinha. Ele sabia que um dia isso aí ia contar uma história muito bacana. E hoje, inclusive, ele consegue explorar o turismo porque ele vai com os cavalos, enfim, ele faz todo um caminho, ele conhece toda a história da ocupação, do povoamento. Ele vai contando a história, falando para o pessoal sobre o povoamento originário. Então, as casas são muito bonitas de ver. Algumas, nós olhamos para dentro da casa, assim, de cima do cavalo, a gente consegue olhar as fogueiras, inclusive olhar os banquinhos onde eles sentavam na volta da fogueira, com pedra, os banquinhos feitos de pedra. Realmente é muito interessante. Tal qual é preservado. Assim, inclusive, essa área ela foi escolhida pelo Anchetano e pelas equipes de pesquisa por causa do nível de preservação que ela tem. Seguinte. Aqui, para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente mostrando isso nos eventos, mas não caberia muita gente. Assim, 2, 3 famílias cabem com tranquilidade. Não, o objetivo não é viver ali dentro. O objetivo é só entrar ali dentro para dormir e comer pinhão assado. O objetivo não era passar o dia ali dentro, vendo Netflix. Não era isso. Não tinha essa finalidade. As pessoas entravam ali, faziam as suas refeições, descansavam, dormiam e saíam para fazer suas atividades diárias durante o dia. E isso deu para ver de maneira muito tranquila através da escala. A gente media uma pessoa e fazia a escala, a pessoa deitava, porque surgiram várias teorias de que isso não eram casas subterrâneas, não eram subterrâneas que seriam para armazenar pinhão, por exemplo, seriam grandes silos de armazenar pinhão, mas isso já foi colocado a teste e, inclusive, dentro das casas a gente encontra os fogãozinhos com as panelinhas de cerâmica, tudo cozinhando, então eram atividades domésticas mesmo. Seguinte. E aí estão os fogões e as pedras lascadas. Então, o índice de preservação é tão grande que a gente consegue ver o lugar onde eles estavam encostados, sentados, lascando a pedra. Então, eles pegavam o núcleo, lascavam a pedra, e ali estão todas as lasquinhas pequenininhas, que saíam para fazer os utensílios deles. Os picões, os machados, as picaretas, todos os artefatos para coletar. Exatamente. Quem botou a setinha aí acertou na mosca. Aqui mais embaixo tem as lasquinhas. Olha ali, então a gente consegue ver direitinho onde ele debitou a pedra, e o fogão no meio, as áreas de descarte, os artefatos. Exatamente, assim, um olhar mais refinado, a gente consegue entender que isso tudo é material de uso e descarte humano. Seguinte. E aí todo esse material foi desenhado, foi mapeado, enfim, mas o mote da questão era justamente se essas casas teriam um esteio central, um pau central, ou se ali no centro seria o fogo. E se não tivesse um esteio central, essa era a problemática da pesquisa, como que esses povos eles construiriam esse telhado em formato de chapeuzinho chinês ali, sem um esteio. E aí se procurou no Xingu, na região do Xingu lá, e se sabe que hoje os indígenas, principalmente os Tapuia, os Tapirapé, eles conseguem construir telhados com um anel de pressão em cima, costurado com cipó, que não deixa, isso é arquitetura tradicional, bioconstrução, que não deixa
o telhado ceder sem precisar de um esteio central. Seguinte. Que era o que justificaria as casas terem, né, o fogão no centro e não ter um esteio, por exemplo. E aqui é um danceiro, esse é o danceiro da Boa Parada, eu tive a oportunidade de ir, né, ele está o tamanho de uma vaca, né, danceiro, e a linha, tem uma linha passando por cima, ó, essa linha aqui, ela não é de internet, ela é uma trena métrica, essas trenas, sabe, essas fitas métricas, a gente passou por cima para ver o perfil do danceiro. E aqui a foto está sendo tirada de cima do anel externo. Então, esses danceiros, que está o desenhozinho ali, né, do montículo e do anel externo, ele é muito interessante. O professor Pedro Augusto Mendes Ribeiro, tive a oportunidade de trabalhar com ele muito tempo em Esmeralda, onde tinham outros danceiros. A gente deixou a máquina fotográfica, naquela época era Pentax que se usava, né, aquela máquina fotográfica de metal. A gente deixou ela num lado do danceiro, caminhou todinho o danceiro e veio parar na máquina fotográfica. Assim, ele é um anel circular super simétrico, sabe? Ele é um anel bastante simétrico, onde esses grupos dançavam por horas e horas seguidas, cremando os indivíduos ali naquele montículo central. O montículo central era feito baixinho, né? Essa estearia ela feita baixinha. Com o tempo, com os crematórios, ele ia aumentando por causa dos restos de fogueira, enfim. Seguinte. Aqui um outro montículo que foi escavado lateralmente. Essa, na verdade, ela é uma plataforma, né? Um aterro plataforma. Esse nome, aterro plataforma, é um nome que surgiu lá na hora da escavação, porque ao escavar esse aterro plataforma, a gente começou a ver no perfil estratigráfico que haviam várias cremações simultâneas nessa plataforma. Então, ou seja, um danceiro já não era mais suficiente para cremar um indivíduo. Então, eram épocas onde os povos chegavam ali com seus mortos para cremar, enfim, e acabavam erguendo grandes aterros plataformas, e inclusive para sepultar grandes caciques, como Dobre, Nonoai, Noquém e outros caciques G. Seguinte. E aqui está o corte lateral do aterro plataforma. Ele não é natural, ele é piramidal, ele é completamente mastábico, né? Eles são mastabas, estruturas de mastaba. Ele tem microestratigrafias, ou seja, aquelas pessoas foram colocando aquele sedimento ao longo do tempo. As datações de cada camada, elas variam muito, mas sempre as mais profundas são as mais antigas, as de cima são as mais recentes. Então, com esses elementos, ficou bastante claro que esse grupo G era um grupo, assim como os G setentrionais, eles eram grupos cremadores, eles cremavam seus indivíduos, eles dançavam os indivíduos. O que significa isso? Entre os tapirapé, por exemplo, eles dançam o indivíduo, colocam o indivíduo no centro e eles ficam dançando e bebendo as suas xixas, seu cauim, até o indivíduo inchar. Então, eles bebem e dançam o indivíduo para depois cremar. Isso gera muito sedimento, ocasionando essas grandes mastabas, esses grandes aterros plataforma. Seguinte. E na escavação, o que mais aparecia era pequenas lascas de osso, no caso, porque numa cremação por muitos dias é muito difícil sobrar alguma coisa. O solo fica muito cinza, solo muito compactado, muito colágeno humano, muito amido, muita gordura do corpo, a molécula se expande e fica um solo de colágeno. Então, se acha muito lasquinha de osso humano. Mas é possível ver as marcas, pode passar, as marcas bem tranquilas desses crematórios. No sítio 43, no Campos de Laje 43, 690 a.C., sem cerâmica, foram várias estruturas de fogueira, as mais antigas da região. Então, essas 20 datações, elas deram de 990 até 1630. Lembrando que essas datações, elas vão até ali o século XVII da invasão europeia. Então, no século XVII, 1630, nós estamos na primeira fase missioneira aqui no Rio Grande do Sul. Aí, em Santa Catarina, a ocupação e o avanço colonizatório ele vai se dar ali no século XIX. Então, mesmo assim, esses grupos já estão sentindo a chegada do colonizador ali por volta de 1630. Então, as datações estão indicando que, mesmo não tendo havido ainda a chegada da presença física do colonizador, esses grupos já estão sentindo as doenças, as varíolas, as gripes, mesmo sem ter chegado a pessoa, já chegaram
as moléstias do branco por volta de 1630, quando o grupo começa a se dispersar. Seguinte. Aqui em Santo Antônio dos Pinhos, onde algumas casas subterrâneas, a pesquisa, na verdade, ela acabou sendo interrompida aí, ali na igreja de São Pedro, na capela de São Pedro, os padres nos recebiam, nós dormíamos ali bem pertinho do centro de São José do Cerrito, e o trabalho ia continuar a partir daí, a partir de Santo Antônio do Pinho, mas acabou que não teve mais investimento e o trabalho não foi para frente, Santo Antônio dos Pinhos. Mas é um trabalho que estava ligando com as datas de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, com as datas de Taió e com as datas de São Marcos, também no Rio Grande do Sul. São datas que giram entre 800 e o ano 1000. Ou seja, estávamos próximos de chegar num núcleo de povoamento, num adensamento G mais forte aqui do meridiano, que seria como se fosse um conjunto de cacicados. O Nonoai, o Guari e os caciques em suas determinadas regiões, eles teriam se unido para poder explorar melhor aquela região. Seguinte. Aqui uma vista aérea sobre como eles se comportam nessa região. Os arqueólogos têm essa questão de procurar na beira dos rios, enfim, mas, na verdade, eles preferiam sempre esses pequenos córregos, nascentes e açudes de cima desses planaltos, dessas áreas mais altas, enfim. E o riozinho fica passando pelo meio. Então, as antigas estradas, elas acompanhavam os córregos e os sítios arqueológicos ficavam nos altos. Então, desses altos ficava fácil de observar os transeuntes pela margem dos rios e também pelas estradas antigas. Seguinte. Inclusive, em dias assim mais secos, que não estava tão úmido, dias mais clarinhos, de cima de São José do Cerrito, a gente conseguia ver curitibanos lá longe, assim. Dava para ver curitibanos no horizonte, que era uma visão privilegiada que provavelmente esses grupos também tinham. Então aqui a estrutura semicircular, a maior casa, né, a casa que realmente nos pegou de surpresa, com 20 metros de abertura de boca e 6 metros de profundidade. É uma estrutura subterrânea muito significativa e ela tem uma ocupação ali de quase 20 gerações. Então, imagina, dá com certeza mais de 200 anos de ocupação. E dá para observar pela curva de nível que ela está numa área que já é uma plataforma, que já é uma área densamente ocupada. E na outra área, por mais 2, 3 quilômetros, outros sítios arqueológicos são possíveis de ver na montanha. Por exemplo, eles estão no topo de uma montanha. Eles conseguem ver o outro grupo na outra montanha, sabe? Eles estão no topo de uma montanha, fazendo suas fogueiras, suas coisas, conseguem ver o grupo que é parceiro, o grupo clânico deles, no outro topo. Eles nunca ocupam as terras baixas, sempre no alto. Seguinte. E aqui está, então, essa estrutura, essa casa subterrânea, uma delas, germinadas no topo. Em cima da casa, lá nos fundos, no plano de fundo da foto, está o outro morro. Então, além de um domínio territorial, a complexidade social desses grupos, segundo Marcos Weber, é justamente a domesticação da paisagem. Eles domesticam a paisagem de tal maneira que eles conseguem observar onde estão os determinados assentamentos. Tanto é que lugares onde não tem muito boa visibilidade, muito raramente a gente encontra sítios arqueológicos, muito raramente. Seguinte. Aqui um outro exemplo da estrutura subterrânea, e são buracos muito fundos mesmo, buracos que se a gente vem distraído e vai andando, a gente cai dentro e é difícil de sair. São buracos assim complicados. Esse mesmo de 6 metros de profundidade, se a pessoa cair ali e ela não tiver ajuda para sair, porque a parede é muito íngreme, ela fica presa. Seguinte. Aqui são os cortes experimentais que foram escavados. Fora das casas se encontra muito material, muito sedimento, principalmente o cerâmico. O material cerâmico é encontrado mais fora da casa do que dentro. Até existe uma explicação um pouco simplista, mas de que quando quebrava um pote de cerâmica, uma panela, eles jogavam para fora a panela quebrada. Não iam ficar com aqueles cacos de panela machucando os pés dentro da casa. Eles pegavam os cacos e jogavam para fora. Mas as panelas mais bem conservadas, de fato, estavam dentro da casa. Então, é uma explicação um pouco simplista, mas que faz um pouco de sentido. Então, um material bem triturado, cerâmica bem pequenininha, está tudo fora da casa. Seguinte. Aqui é um aterro plataforma,
próximo a uma das casas, que é um centro crematório, também um centro cerimonial. Andando por dentro do mato, a gente consegue observar, qualquer pessoa, até a pessoa leiga mesmo, que anda por dentro do mato, ela consegue perceber que aquilo não é natural. Então, o morador da região fala assim, tem um túmulo lá nas minhas terras, lá apareceu um túmulo, tem um monte lá. Ele consegue perceber que aquilo ali não faz parte da paisagem. Porque a pessoa, conhecendo a sedimentologia da região, ela percebe que aquilo não é normal, porque é um redondinho perfeito, um calombinho bem feitinho, ela sabe que não é. Seguinte. Então nós temos de Santo Antônio dos Pinhos, nós temos uma datação de 1030 depois de Cristo, que é aquele primeiro milênio antes do presente, depois de Cristo, por volta do primeiro milênio que se concentra ali, e uma datação de 1280 depois de Cristo, então século XIII, no sítio 63, que é um adensamento bastante interessante, mas já é um declínio. Nós temos ali o século VIII, 800 depois de Cristo, o ano 1000 e o 270, 280, 270 depois do primeiro milênio. Então há um declínio da ocupação em Santo Antônio dos Pinhos. Né? Seguinte. Então, você pode passar seguinte, a história dessa ocupação, ela mostra uma habilidade inconteste de lidar com a terra, de lidar com o sedimento, com a estrutura, que nos geram na complexidade social, algumas questões. Primeiro, a cerâmica, toda a estrutura da cerâmica, aqueles potinhos de cerâmica associada a essa estrutura, a longevidade dos assentamentos, do povoamento, demonstra que esse povo dominava as técnicas fluviais, pluviais, controle de terra, visualidade da paisagem. Até surgiu uma época, a Marina vai se lembrar dessa época, o pessoal falava em arqueologia da paisagem. A arqueologia da paisagem é uma teoria interessante que falava sobre como os grupos ocupavam as áreas, enfim, aí nessa região, através das formas, enfim, né, das modificações da paisagem. Seguinte. Então, na Boa Parada, ali perto do posto de gasolina, bem próximo do posto de gasolina, essa data de 690 a.C. marca o primeiro momento do povoamento. Seguinte. A casa geminada, a casa juntinha. E aí, uma daquelas questões que foi respondida, né, eu estou ali embaixo, né, dá para me ver por causa da careca, aí embaixo dá para ver essa questão respondida, porque aí, nesse esteio, ali nessa escavação arqueológica que está mais próxima, dá para ver aonde o pau estava dentro das pedras. Dá para ver o buraco onde o esteio estava afixado. Então tem as pedras na volta do esteio e o pau ali. Então se descobriu de que muitas das vezes o esteio central da casa ele não estava associado ao centro da casa, mas a alguns lados específicos do assentamento, justamente para colocar alguma esteira, alguma rede, alguma coisa, mas as pedras estão fazendo o círculo direitinho na volta do esteio. Pedras decompostas que não eram pedras necessariamente para lascar, mas pedras para firmar aquele pedaço de madeira. Seguinte. Então, nós tivemos ali 4 aterros plataforma, um danceiro com estruturas anelares, montículos, 21 casas com datas de carbono 14, que cobrem do século ali, do 16 ao século 17. E isso vale pensar, pessoal, assim, ó, que a gente vê, né, as pessoas falando, a gente vê muita coisa na internet e tal, aí TikTok, Instagram, o pessoal falando, só que sem datação de carbono, a gente não consegue fazer um horizonte cultural, a gente não consegue escrever uma história dos povoadores originários da nossa região. Então, as populações indígenas, os povos Xoclen, Laclanon, hoje, os povos sabem a quais arqueólogos recorrerem, porque precisam da datação de carbono 14, inclusive para legitimar suas retomadas enquanto movimento político. Então, a datação de carbono 14 é um processo seriativo importante dos arqueólogos, para que essas populações tenham credibilidade científica para fazerem as retomadas de seus territórios ancestrais. Lembrando, né, a Marina sabe disso, cada sítio arqueológico, quando ele é registrado, ele se torna bem da União, então ele retorna ao IFAM como um território, uma área protegida como um bem da União. A mesma coisa que um território homologado indígena, também se torna bem da União. É muito interessante observar, então, para isso, a importância da datação de carbono 14. Seguinte. E aqui um gráfico das regiões, assim, eu separei esse gráfico para vocês, porque tem ali os municípios que vocês atuaram, todos eles, com a média das datações
e da expansão da mata de araucária. Então, pensem assim nos campos de Lages, tá? Celso Ramos, Quebra-Queixo, Concórdia, Itá, São Martinho, São Joaquim, Alfredo Vale, toda essa região aí, pensem que isso era tudo um grande campo, Campos de Lages, é um campo que era cheio de criciúmal. Criciúma era um tipo de pastinho da região Criciúma, mas que não tinha tanta floresta ambrófila mista. Essa floresta foi expandindo por volta ali, como está no gráfico, por volta do ano 2500, antes do presente, ele foi expandido até o ano 200, até agora. E por volta do ano, entre 2500 até 200 antes do presente, há um adensamento da floresta de araucária. Hoje, por volta do ano 200 até o presente, há uma diminuição drástica da mata de araucária. Então, nós conseguimos desmatar em 200 anos o que os povos ergueram em 2.600 anos. Então, veja, nós conseguimos desmatar basicamente... Exatamente, aí onde tu colocou o negocinho é o começo do desmatamento. Isso. O começo do desmatamento começa aí, ele vai diminuindo drasticamente. Então, as datações mostram e apontam que há uma diminuição dos campos, né? Ali na primeira coluna, há uma diminuição dos campos em direção ao primeiro milênio e há um aumento da mata de araucária em direção à conquista. Aí, quando chega o ano 200, há um aumento dos campos e uma diminuição, que é um impacto justamente da colonização. O mesmo dentinho que faz da queda da araucária aumenta nos campos. E há 200 anos antes do presente foi justamente a época onde chegaram os colonizadores que derrubaram o mato aí na região. Isso comprovado pela palinologia. Seguinte. Então, nós temos uma configuração de Santo Antônio dos Pinhos, Boa Parada, Rincão dos Alpinos, ali o Rancho de Tábua, São José dos Cerritos, onde mostram um adensamento populacional. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas e nas outras regiões, Celso Ramos, todas as outras regiões ali, né, já em cima da serra, haveria também conjuntos como esse? Claro que há casas subterrâneas, mas não tão conglomerados como esse. Lembrando que a pesquisa foi feita em cima do trabalho maravilhoso da Maria José Reis, que identificou as áreas que eram mais povoadas. Então, o Anchietano já foi, com o resultado da Maria José Reis, nas áreas que eram mais descritas como um adensamento de casas geminadas, de casas subterrâneas. Tanto é que um sítio arqueológico tem 107 casas subterrâneas. E as datações demonstram, no horizonte pré-colonial da história desse povo originário, que se nós pegarmos ali um adensamento populacional de uma família de 12 pessoas, 10, 8 pessoas, nós temos um grupo demográfico bastante denso nessa região, que veio a diminuir drasticamente com a chegada do colonizador. Seguinte. Acho que era isso. Acho que era isso, gente querida. Muito obrigado. Eu acho que deu certinho o horário, né? Era 1 hora. Achou que era 1 hora, não? Sim, era assim. Tá, então deu o horário certinho. Obrigado por me escutar, pela paciência. Muito obrigada, Marlon. Acho que tudo que tu trouxe, né, vem ao encontro do que a gente abordou, e muita coisa que a gente acabou não falando na formação, eu acho que foi contemplado, né, com a tua fala. Então, pessoal, né, se quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone, podem começar a se manifestar. Sim. Tem bastante gente. Deixa eu dizer que eu tô super feliz, né, realizada, porque agora eu vou te contar, né, que a Marina já sabe, a Fernanda também. Os meus avós são do Cerrito, inclusive são ali de Boa Parada. Esse montículo que tu mostrou é lá do sítio deles. Então, bem dizendo, que nem eu falo para a Marina, né? Eu me criei dentro da estrutura subterrânea que tem lá e em cima desse montículo que eu não sabia onde era, e hoje, agora eu sei exatamente o lugar onde é, e realmente ele é bem desse jeito que tu falou, né? E agora eu consigo visualizar, porque sempre que eu vou para lá, eu caminho por lá, né? Caminho lá pelo pasto e sempre passei em cima desse montículo e nunca reparei, né? Eu tô há esses 2 anos no centro e
assim, tipo, eu quando criança eu sabia da importância, né, das estruturas subterrâneas, a importância que tem o sítio lá, né? E só nesses 2 anos, assim, que eu tô no centro e que toda vez eu vou lá, eu tenho que passar por lá e falo, bah, isso aqui existe, isso aqui, tipo, a importância, né, da estrutura subterrânea, a importância do lugar, tipo, é outro conhecimento, né, tipo, é sem palavras mesmo. Tô bem feliz mesmo, muito obrigada, né, agradeço e... Legal, dispõe. E eu falei para a Marina, né? A última vez que eu fui para lá, a Miriam passou lá, né? E eu não sei se eles estão fazendo um outro levantamento que depois que eu fui para lá e ele me falou, né? Meu avô acabou me falando que ela teve lá. Ele me falou de outras estruturas que ele acabou não levando ela lá, né? Eu acho que essas estruturas nem são registradas. Não sei se tu teria algum conhecimento ou se... A Miriam Carboneira? Isso, aham. Então, não, sim, o pessoal tá. Como são tantas, né, Elizabeth? São muitas, são muitas. Na Boa Parada é do outro lado do posto de gasolina. Tem Isso, é. o anel fica do mesmo lado do posto, né? Atravessando a cerca e os montículos do outro É bem lado. nesse sítio aí, é bem do ladinho do posto. Tem vários, tem vários. Cada vez que a gente pega o cavalo para andar por lá, aparecem novas estruturas. Eu e o Rafael Cortelete, cuida só, a gente pegou papel higiênico para botar, amarrar em cada casa subterrânea, a gente ia fazer uma bandeirolinha de papel higiênico para poder marcar. Então, para não confundir as casas. Então a gente chegava na casa, essa aqui já tem papel higiênico amarrado, então não, já mapeamos essa, então vai numa que não tem papel higiênico amarrado. Então eram muitas as casas mesmo. Se a gente for multiplicar isso demograficamente pela quantidade de famílias, mesmo não sendo coetâneas, é um povo muito grande. Do que a gente sabe agora, né? Porque ele me falou que antigamente era, né, tipo, aparecia assim, né? E que nem tu falou, tipo, com o tempo, né? Ela vai se perdendo, né? As estruturas acabam se fechando porque não tem esse conhecimento do que é, né? As estruturas. E ele falou que antigamente tinha muito mais, né? Exatamente. E é muito interessante isso, porque essas estruturas e o danceiro, ele está sempre repleto de muita superstição. Na região, a gente sempre chega e as pessoas sempre têm visagem, sempre veem coisas, sempre tem luz que brota desses danceiros, sempre tem noite de lua cheia, quando a gente chega no danceiro tem uma energia super diferente, o celular não pega ali, tem toda uma coisa. Então, se a gente pergunta para essas pessoas, elas sabem onde é. É muito fácil de mapear essas estruturas, porque, onde é que tem toca de bugre, buraco de bugre e tal, o pessoal localiza. Só que para mapear é complicado realmente, porque aquela história realmente do Raul, que a gente pegou o drone, parecia que tinha sido uma chuva de meteoros de tanto buraco assim na paisagem. Tudo furado, tudo, parecia um queijo suíço. Aí o padre Schmitz teve uma ideia de fazer a gestão das datações de base e topo para ver se realmente eram coetâneas ou se tinha alguma coisa a ver com o espírito. E aí, o que isso significa? Quando terminava a ocupação de uma casa, eles abriam outro buraco do lado. Aí o padre Schmitz, mas o que está acontecendo? Aí o Marcos perguntou para ele, né? Falou assim, esse povo tem cultura, esse povo ele não mora numa casa abandonada, numa casa que tinha outros espíritos ancestrais. E as datas começaram a bater. Toda a casa de topo, de final de ocupação da casa, eram outras casas abertas no entorno. É interessante porque menos as casas sendo reocupadas, elas tinham um limite de reocupação. Dava para reocupar aquela casa enquanto ela estava sustentando. Depois de um certo problema, a família abandonava e não voltava a ocupar o mesmo nicho. É muito interessante. Tem alguns comentários aqui, primeiro do Rodrigo Franco, muito legal o conteúdo apresentado, adorei as fotos para demonstrar e ilustrar esse material ao longo da apresentação. A Daisy colocou, é sempre um privilégio aprender um pouco mais sobre os povos originários. E a Ana Maria colocou, muitos proprietários aterram, é comum isso aparecer nas conversas das pessoas de mais idade.
Eu até estava lembrando, né? Às vezes o pessoal também tem receio, né, de dizer que tem essas estruturas no seu terreno. Já aconteceu de eu estar fazendo um campo em Lages e a gente achou, né? Eram 3 estruturas e o proprietário que estava ali dizia que não, que aquilo era fogão, era fogueira que ele mesmo fazia, mas claramente eram estruturas subterrâneas, né? Exatamente. Inclusive, queria abrir um adendo aqui que está presente na nossa fala, aqui no nosso encontro, o Gordo da Costa Arqueologia, eu acho que é ele que está aqui, um grande amigo meu, esteve visitando as escavações, o Juliano Bittencourt também esteve visitando as escavações de São José do Cerrito. É fantástico, o pessoal que foi visitar se impressionou com o tamanho da abertura do sedimento das estruturas. Então, eu não consigo perceber hoje a continuidade desses projetos. O Padre Schmitz acabou se aposentando, enfim, mas fica com os mais novos, aí, com as empresas mais novas, né? A Marina, a Gaia, a Costa Arqueologia, o Juliano, todo mundo que puder participar, inclusive com a iniciativa privada ou mesmo com projetos de pesquisa, vocês do Laboratório de Arqueologia, escavar uma casa subterrânea é fantástico, assim, principalmente quando aparecem sepultamentos. Quando, assim, o filé que eu gostava era encontrar a fogueirinha do meio da casa, porque a fogueirinha do meio da casa, o fogão do meio da casa, era feito com várias pedras de aquecer, que é um basalto mais sedimentar, que ele aquecia de tal forma que mesmo depois da fogueira virar só brasa, aquela pedrinha esquentava todo o ambiente, assim, né? A pedra de aquecer. Então a gente consegue observar direitinho onde as pessoas sentavam, onde as pessoas ficavam, onde tinham os banquinhos dentro da estrutura. É um convite que eu faço a todos vocês aí, encaminhar um projeto, eu sei que não é fácil, mas de uma escavação de uma casa subterrânea, uma casa grande, olha, vale muito a pena, sabe? É uma experiência que vocês aí dos Campos de Lages merecem. Assim, chamar os professores de história, por exemplo, os professores de geografia para escavar a casa. Ou reconstruir. Lá em Nonoai, eles estão reconstruindo, estão fazendo uma casa subterrânea. Os indígenas Caingangue, lá no Toldo de Guarita, eles estão fazendo. Abriram um buraco com um pau de cavar, fizeram um aterro e construíram o telhadinho de Chopana. Muito bacana. Inclusive, eles utilizaram esse livrinho aqui, ó, As Casas Subterrâneas de São José do Cerrito, para fazer a estrutura lá em Guarita, assim, né? Eles que aqui estava mais fácil de ver a estrutura, os esteios, os specs. Muito bacana, é muito, muito bacana ver que a população indígena está se apropriando, né? Está se empoderando desse material para recriar sua cultura, suas estruturas. Tem outros comentários aqui. Ana Paula dizendo ótima palestra, parabéns. O Juliano da Costa Arqueologia dizendo sou eu sim, Marlon, é sempre bom te ouvir. Tivemos o prazer de visitar vocês durante as escavações, trabalho incrível. A Dayana, ótima palestra, adorei conhecer um pouco desse assunto. A Scarlett, belíssima essa palestra. Realmente o Manuel não exagerou quando disse o quanto enriquecedora seria. E aí o Chayan quer fazer um comentário. Se tu quiser abrir o microfone, Chayan. Aí. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse comentário. Até desde que, né, vocês iniciaram o curso, eu achei muito interessante, até porque muita coisa que já tinha, no caso aqui, eu tive a oportunidade de entender um pouco mais, né, do que significava, né? Até a gente falou da questão dos sítios ali. E eu não sei se, quando ele falou ali do Rafael Cortelletti, eu não sei se foi eles que fizeram a escavação ali no caso do sítio do meu avô, até porque não sei se foi essa equipe. Qual seria o em sítio, Campo Chayan? Belo do Sul, né? Isso. Foi o Rafael. Foi. Tanto é que na época até fiquei chateado de não poder ter participado no dia lá, quando o pessoal foi. E foi muito interessante que quando foi feitas as escavações na região, o pessoal atrelou as escavações a um grupo que estava tentando tirar metais preciosos, buscando ouro. Então, na verdade, essas pesquisas trouxeram uma outra perspectiva, assim,
Tipo, hoje tem muita informação e isso é muito bacana, até tudo isso que eu consegui aprender para a gente estar trabalhando com os alunos em sala, no caso. Então, aproxima, na verdade, nós, professores, né, desse conhecimento e trazer, enriquecer toda a história da nossa região também. Porque por muito tempo, na verdade, ficou um espaço, uma lacuna perdida, né, de, né, somente falar, às vezes, da história, né, dos que colonizaram, mas não dos povos autóctones que aqui já habitavam. Então, isso é muito gratificante e é uma oportunidade sensacional de aprender muito sobre isso, na verdade. Uhum. Acho o Abreu e Garcia? Não. É próximo ali, é próximo. Tem um outro também, qual é o nome do Abreu Garcia? Eu esqueci o nome do outro sítio. Deve ser o sítio do teu avô. Teu parente, né? Lá tá registrado como Mano... Na verdade, não tá, seria Mano Desdevalho o nome dele, mas ficou com um nome diferente lá. Ah, bacana, cara, legal. Então tu já conhece bastante a estrutura aí, Chayan. Muito interessante. Infelizmente o pessoal faz essa associação, né, com garimpeiros, né? Uma coisa assim do gênero. Isso, os arqueólogos com garimpeiros. A gente tem trabalhado muito com isso, sabe? Eu tenho aqui nos assistindo uma educadora do campo, uma professora de história que é muito amiga minha, a Deise Vieira Alves. Ela tem trabalhado justamente com essa questão do patrimônio cultural, não só com grupos indígenas, mas com grupos quilombolas, que se a gente não fizer um bom trabalho de educação, Chayan, realmente as pessoas vão entender o arqueólogo como aquela pessoa que caça ouro, que está caçando isso. E, na verdade, o nosso tesouro são as datas, o nosso tesouro são as histórias, nosso tesouro é aquilo que a gente pode construir do nada, porque, na verdade, nós não tínhamos nenhuma página da história do primeiro milênio, por exemplo. E hoje nós podemos falar com bastante clareza que por volta do século XI, ou seja, por volta do século XI, aí no campo de cima da serra, os grupos estavam explorando o inhame, a guabiroba, a goiaba, a guajuvira, densamente. Então a gente sabe muito do que eles estavam comendo, manejando a floresta, o pinhão, cremando seus mortos, dançando e bebendo seus mortos para um inchaço do corpo e depois fazer o crematório. Eles fazem decorações, nas suas parcialidades clânicas, Camé e Cairu, mas os grupos G, eles ocuparam e povoaram com as suas casas essa estrutura. Então, entender isso na verdade, é o que é mais importante para o arqueólogo, é trazer subsídios para que o professor de história possa contar uma história brasileira, uma história nossa, uma história indígena, uma história da nossa formação, do nosso povoamento. E poder falar com todas as letras de que o Brasil não começou em 1500, que nós fomos um projeto de colonização, acabamos sendo invadidos ali por uma metrópole europeia, e hoje somos mestiços, frutos desse contato, desse violento choque entre indígenas e portugueses, alemães, italianos, no começo da migração. E a evidência disso são realmente os sítios arqueológicos. Até um pouco tempo atrás o pessoal falava que aquilo era pedra de raio, pedra de curisco, era pedra que caiu dos céus e quebrava. Eu conheço vários machadinhos quebrados ao meio para ver se não tinha ouro dentro. Então, o processo da educação patrimonial, respeitando as pessoas que moram sempre nos territórios, é dizer, olha, nós somos muito mais antigos do que isso, nossa ocupação é muito mais antiga do que isso. A gente sabe que em algumas áreas o povo é resistente com o povoamento indígena. Mas esse é o trabalho do arqueólogo, é um trabalho que o Laboratório de Arqueologia da UNOESC vai fazer, de conversa, de diálogo. Inclusive os próprios os grandes projetos de empreendimento ambiental hoje precisam desse trabalho com a comunidade, esse trabalho de base, de conscientização, para que nós tenhamos uma segurança do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Então, sempre quando tem uma escavação grande dessa, Chayan, como foi no teu território, sempre é muito importante ter o trabalho de educação patrimonial nas escolas, com os pais dos alunos, com os proprietários de terra. Até foi alguns anos atrás, quando logo que teve a escavação, até levei os alunos, né, para visitar, tanto lá na Abreu Garcia, como eu trabalhava numa escola do campo, né, que é próxima a Abreu Garcia lá, e também nesse do sítio do meu avô.
daí eu trouxe eles, a gente abordou, só porque, querendo ou não, hoje já tem uma bagagem maior, né, sobre, né, todos os aspectos, né, tanto da cultura deles. Então, na época ali, tinha muito pouca informação, no caso, para estar abordando com esses alunos. Então, hoje, né, graças a essas pesquisas, essas escavações, né, tem muito material, acho que tem uma literatura bem bacana, até se, né, se eu tiver a oportunidade de estar me aprofundando mais, né, é importante até para a gente estar abordando com os alunos, na verdade. Com certeza. A Deise aqui também, minha colega aqui, da mesma universidade que eu, a Deise é parceira também da Escola do Campo, a professora do campo, Deise Vieira Alves, e ela sabe a importância de trabalhar com essas comunidades camponesas na volta dos sítios arqueológicos. Porque é uma cultura bastante adensada sobre o povoamento, então não dá para chegar escavando assim sem conversar com eles, senão eles vão ter toda a gama de interpretações. E são aliados importantíssimos para qualquer projeto de empreendimento e para qualquer atividade de pesquisa. E eu acho que uma das questões mais importantes, né, é a questão da mudança da cultura de preservação, porque aqui eu vejo, principalmente onde eu moro, que quando se fala em algo histórico, a primeira coisa que vem na mentalidade das pessoas é a questão do próprio tombamento, né? Então eles pensam, não, eu vou destruir, eu vou eliminar isso aqui para que, né, depois não tenha que estar se me incomodando com essas questões ali. Então já teve várias coisas históricas aqui, por exemplo, que, né, já deram um fim, né, antes mesmo de iniciar um processo de tombamento. Só que esse trabalho que a gente acaba fazendo na escola, às vezes vai mudando essa mentalidade, na verdade. Existe esse medo de perder as terras. Vou perder as terras, enfim, vai tombar, vou perder as terras. Mas por trás disso há uma desinformação, que não é culpa do colono, claro, mas uma desinformação que é uma política de esquecimento do Estado, de apagamento da nossa história originária. Isso é uma política de apagamento, assim, feita há muitos anos, desde o período colonial, imperial, de que essas estruturas elas não merecem ser relembradas. E, de fato, o pessoal, inclusive, tem aqui o próprio preconceito cultural de que não é pirâmide, não é artefato de pedra, não precisa ser preservado. Então, há um discurso do Estado sobre a invisibilidade desse patrimônio arqueológico. Mas eu acredito que vocês que estão aqui nessa sala comigo, a Scarlett, a Deise, o Chayan, o Rodrigo Franco, a Delícia, a Silmara, a Daniele, a Solange, todos que estão aqui, né, a Marquiele, a Josiana, tem bastante gente, né? Wesley, a Cauane, a Edna, todos vocês, Edenilce, a Eliane, podem fazer o iPhone da Dayana. É que a gente só vê as coisinhas escritas, né? Não vê os rostinhos. Todos vocês podem fazer a diferença aí onde vocês estão. É Joaçaba, né, Marina? É Joaçaba, sim, né? O centro arqueológico fica em Joaçaba. O centro arqueológico. Legal. Joaçaba tem tupis também em Joaçaba, tem centro arqueológico Guarani. Mas tem muito G, né? É um território bastante tapuia, assim, tem muito G, muita tradição taquara, é muito bacana. E todo dia dá para se descobrir sítio novo, é só ter o gostinho de ir a campo, que se encontra muito material para vocês pesquisarem, assim, fazer seus TCCs, fazer as suas dissertações, é muito bacana. E convidem os indígenas, por favor. A Solange Laclanon, eu convidei ela para assistir. Convidem os indígenas daí de Joaçaba e tal, que eles vão adorar participar das escavações, participar do campo, encontrar esse material, assim, é muito bacana. Agora é o desafio dos recursos, né? Porque para todas essas atividades tem que ter os recursos, né? Verdade. Aqui nós cortamos tudo também. Sim. Mas, Marlon, queria te agradecer imensamente, né, por essa aula, né, que tu nos deu. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui, né, também até agora. A gente teve bastante gente participando e eu vi que o pessoal ficou até o final, então o pessoal teve interesse mesmo no tema, né, na fala. E sobre os certificados, a gente não precisa preencher nenhuma lista de presença, porque o Zoom ele já nos libera um relatório. Então, a gente consegue saber todo mundo que esteve aqui, né? E todo mundo, o tempo que ficou, então tá tudo certo. Não se preocupem com isso. E aí a certificação provavelmente leva em média de 1 mês, porque ela é pela universidade, e aí chega direto no e-mail de vocês. Então,
Se ninguém, não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. O pessoal está agradecendo no chat. Eu acho que é isso, podemos encerrar por aqui. Certo, pessoal? Certo, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado.